A paz do Senhor, bem amado. Deus abençoe a você que está me seguindo a partir da tua casa, no teu gabinete, no teu telefone, tablet, computador, televisão. Seja abençoado em nome de Jesus. E na verdade, estamos neste canal José TV Digital, é o canal puramente cristão. Eu convido todos os pastores, meus amigos, pai, irmãs, amigos, vamos se entregar neste canal, porque este canal é um canal puramente cristão, está ali para nos ajudar, para espalhar a palavra de Deus no mundo inteiro, porque este canal está no WhatsApp, está no Facebook, está no YouTube e está na televisão normal. Amado, vamos se entregar, porque neste canal eu sei que Deus pode te abençoar, ou seja, vai te abençoar. E me apresento, eu sou o pastor Mateus Pote Conhecimento, sou o filho do David Conhecimento, o apóstolo David Conhecimento, um dos dirigentes do AMC. Deus já te abençoa mais uma vez, mas a Bíblia diz, antes de tudo nós devemos orar. No dia de hoje eu vim te dizer alguma coisa, mas eu queria para nós orar antes de nós partilhar a palavra do Senhor. Oremos em nome de Jesus. Deus Pai poderoso, o Deus do meu Pai Davi de Conhecimento, seja louvado, seja glorificado. Eu recomendo este momento da palavra nas tuas santas mãos, seja o princípio até o fim da palavra, em nome de Jesus, assim que já pedimos. Amém. E a Deus abençoe a você, bem amado. Hoje é um dia muito especial para você. Não importa onde que tu se encontra agora. E a bênção do Senhor vai te localizar. Qualquer país que tu se encontra. Deus quer abençoar você. Não é em vão que Deus permitiu para tu estar aí para me ouvir. Se Deus permitiu, não está vendo que você estava para sair. Mas ficar sair é porque Deus tem uma coisa que Ele quer te dizer. E na verdade hoje vamos falar um tema que pequena, mas é muito importante para tu que está me ouvindo. Vamos falar as chaves da elevação do Abraão. Amado, as chaves da elevação do Abraão. Antes de tudo, vamos abrir nossas Bíblias no livro do Gênesis, no seu capítulo 11, versículo 31 até 32. Amado, eu gostaria para tu abrir a Bíblia comigo, porque a palavra de Deus é uma palavra que é muito importante, é uma palavra que salva, é uma palavra que cura, porque tu não sabes por que Deus te permitiu para tu ouvir esta palavra. Abra a Bíblia comigo, Gênesis capítulo 11, no seu versículo 31 até 32. Vamos ler em nome de Jesus. Terá saído da cidade de Ir para Babilônia, para ir até a terra de Canaã. E levou junto o seu filho Abraão e seu neto Ló, que era filho de Arã, e a sua nora Sarai, que era mulher de Abraão. Eles chegaram até Arã e ficaram morando ali. E Terá morreu em Arã com a idade de 205 anos. A palavra do Senhor. Deus abençoe a você que está me ouvindo. Acabamos de ler a palavra do Senhor no livro do Gênesis. Antes de me te pregar, queria te dizer que Gênesis é uma palavra que significa o começo. Antes de me pregar, queria profetizar para você que assim que acabamos de ler o livro de Gênesis, o meu Deus começa contigo em nome de Jesus. O meu Deus começa contigo o teu trabalho, começa contigo o teu ministério em nome de Jesus. Na verdade, o nosso tema tem 4 palavras. Dentro de 4 palavras, a primeira palavra é o número 8. Número 8 significa recomeçar. Se você ler na Bíblia, no livro do Gênesis, no seu capítulo 7, ali vai se entender que Deus, depois de criar o mundo, Ele começou com Adão e Eva, mas só que depois Adão e Eva pecaram, o mundo começou, mas Deus matou aquele mundo na água, no tempo do homem e do Noé. Aliás, Ele recomeçou outro mundo com Noé. A Bíblia diz que Noé tinha mulher,
3 filhos e 3 noras. Por ali que Deus recomeçou o mundo. Significa número 8 é número do recomeço. É por isso Abraão também nasceu 8 filhos. Estou a profetizar que o meu Deus recomeça contigo em nome de Jesus. Segunda palavra temos aí chave. Chave significa objeto usado para abrir e fechar uma casa, uma loja, uma igreja, qualquer coisa que leva à porta. E Jesus também está nos falando das chaves. Antes de me pregar, queria profetizar para você que tudo que estava fechado na tua vida, estou a abrir aquilo em nome de Jesus. E tudo que o diabo abrir na tua vida, seja a doença, seja a morte, a pobreza, estou a fechar aquilo em nome de Jesus. Terceira palavra é elevação, porque estamos a falar a elevação. Elevação é ato ou efeito de promover. Estou a profetizar para você que o mesmo Deus que levou a vida do Abraão, como estamos a falar sobre a elevação, que o meu Deus que leva em cima em nome de Jesus. E quarta palavra, estamos a ver a palavra Abraão. Abraão significa o pai da elevação. Oh my God. O pai significa o pai da elevação. Eu estou a profetizar todos os meus filhos. Toda pessoa que está me seguindo, que o meu Deus te leva em cima em nome de Jesus. Eu declaro esteja em cima dos seus inimigos. Eu declaro, papai Alfredo, esteja em cima dos teus inimigos em nome de Jesus. Abraão é uma pessoa que Deus escolheu depois da delícia que se passou no mundo, ou seja, no tempo de Noé. Bem amado, Abraão é alguém que Deus escolheu. Oh my God, my God. Havia muita gente. Abraão tinha pai. Abraão tinha mulher. Tinha muita gente na família, mas Deus não lhe escolheu, mas escolheu só Abraão. Estou a profetizar, tu seja Abraão da tua família em nome de Jesus. Seja a pessoa que Deus vai escolher no teu bairro. Tu seja a pessoa que Deus vai escolher na tua igreja, na tua cidade, em nome de Jesus. E, na verdade, Abraão é alguém que mais respeitoso em Israel, porque ele é a referência de Israel, ou seja, do mundo. É por isso o mundo inteiro fala dele. Até a maioria das religiões cita o nome do Abraão. Amado, Abraão é alguém que Deus escolheu. Deus escolheu, ele levou em cima. Até o mundo inteiro fala dele. O mundo inteiro fala o nome do Abraão. Porque Abraão é alguém que Deus escolheu. Aleluia. É por isso Deus abençoa você que está me seguindo. É por isso na tarde de hoje, ou seja, no dia de hoje, Deus vai elevar a vida de alguém. Deus vai escolher alguém. E nós, no dia de hoje, vamos falar as 8 chaves que fez que Deus... Abraão passou a referência. Oh my God. Bem amado, eu quero profetizar na liga, passei a referência da tua família em nome de Jesus. Amado, se tu queres ser a referência, se tu queres ser alguém que a tua família vai falar de ti, a tua igreja vai falar de ti, o teu país vai falar de ti. Bem amado, não é outra coisa. Esses 8 chaves que nós vamos partilhar no dia de hoje, se tu utilizar isso, vai testemunhar Deus. Eu disse, vai testemunhar Deus. Seja no teu negócio, no teu casamento, no teu ministério, na tua empresa, nos teus projetos, tu vai testemunhar Deus em nome de Jesus. Na verdade, a primeira chave que Abraão utilizou, ou seja, para ele ser grande, para ele ser a referência do Israel, para ser a referência da igreja. Sim, nós somos cristãos, a nossa referência é Jesus Cristo. Nós todos sabemos, mas falamos sempre do Abraão, porque Abraão é alguém que, oh my God, que andou com Deus, que é alguém que utilizou essa chave, e essa chave que fez Abraão para ser alguém que nós vamos falar, ou seja, estamos a falar agora, porque aqui na África nós falamos dele, na Europa fala dele, na Ásia fala dele, na América fala dele, na Austrália fala também dele, porque é alguém que utilizou essa chave. Amado, a primeira chave que Abraão utilizou, a Bíblia diz número 1, oh my God,
Terá morreu. Gênesis capítulo 11, versículo 32. Aonde é que já acabamos de ler? Amado, primeira chave do Abraão, terá morreu. Amado, na língua hebraica, terá significa atrás. Oh my God. Significa, uma das pessoas que estava atrasada, a vida do Abraão foi Terá. Terá foi o pai do Abraão. Terá foi feiticeiro. Terá foi quimbandeiro. Terá foi uma pessoa que ele usava Deus de Baal, ele usava outros deuses, ele não conhecia o verdadeiro Deus. Mas só que Abraão tinha promessa, mas a promessa do Abraão não poderia se realizar se Terá não morresse. Olha, amado, existem outras pessoas na tua vida. Se ela ainda não morreu, você não vai avançar, você não vai chegar. Oh, amado, eu estou a profetizar para alguém que está me seguindo. Toda pessoa que está te impedir para não casar, que está te impedir para não avançar, todo Terá morre em nome de Jesus. Eu estou a declarar, ele morre, ele te deixa em paz. Seja tua mãe, teu pai, seja filho, vizinho, amigo, qualquer pessoa que está a complicar a tua vida, que o meu Deus lhe tira na terra, para que a sua promessa se realize em nome de Jesus. Porque isso aconteceu também na vida do Davi. Davi foi alguém que Deus escolheu. Até Deus mandou Samuel. Samuel chegou até no Betlém para procurar seu Davi. Davi foi lhe tirar até no mato. Saiu no mato, vem. Quando ele chegou, o profeta olhou para ele, orou para ele. Ele meteu azeite, mas uma coisa, ele voltou mais no mato. Sabe por que ele voltou no mato? É porque o Goliate ainda estava vivo. Amado, tem certas pessoas que ainda estão a viver, tu não vai avançar. O dia que Davi matou Goliate, não voltou mais no mato. Oh my God. O dia que Davi matou Goliate, não voltou mais no mato. Eu estou a acreditar que você, toda pessoa que está a combater a tua vida este ano, não vai acabar por ele. Ele vai entrar embaixo da terra e tu vai chegar onde que Deus preparou para ti, em nome de Jesus. Primeira chave que Abraão fez, depois do pai dele morreu, depois de Terá morreu, ele recebeu a chamada de Deus. Bem amado, a voz de Deus é uma bênção. Depois o pai morreu, ele casou. Depois do pai morreu, ele conseguiu emprego. Depois que ele Goliate caiu, ele entrou na casa real. Depois daquele Goliate caiu, ele ficou rei, ele ficou presidente, ele ficou governador, ele ficou alguém que estava em cima de muita. Oh my God, my God, eu estou a profetizar que Terá morre na tua vida em nome de Jesus. Segunda chave que Abraão utilizou, oh my God, bem amado, segue-me bem, essa chave, se tu pegar isso consciente, se tu utilizar isso, amado, amanhã, tu vai testemunhar Deus. Tu vai testemunhar Deus. Segunda chave, ouviu e obedeceu na voz do Senhor. Oh my God. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Abraão, ele ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Vamos ler em nome de Jesus. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão, retire-la, desculpa, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da terra e da tua parente e da casa de teu pai, oh my God, para que terra que eu te mostrarei, oh my God. Deus tinha um plano para Abraão. Abraão, ele ouviu a voz de Deus, Deus lhe falou. Depois Deus lhe falar, ele obedeceu. Aleluia. Bem amado, muita gente não está a ver a mão do Senhor porque não estão obedecendo a voz do Senhor. Amado, tu tens a promessa de Deus. Você nunca notaste? Você sonha muito. Todas as coisas que tu sonha se realizam. My God. Mas uma coisa que está faltando, você não está obedecendo a voz do Senhor. Amado, obedece a Deus. Deus não é teu amigo. Vamos obedecer a Deus. A Bíblia diz no livro do Deuteronômio, capítulo 28, aquele
que vai obedecer vai ser a cabeça. Oh my God, se tu quer ser a cabeça, quer ser a referência, obedece na voz do Senhor, porque depois de obedecer, tu vai ver a mão do Senhor. Abraão, ele obedeceu e viu a mão do Senhor. Terceira chave. Abraão saiu na casa do seu pai, aonde que já acabamos de ler também. A Bíblia diz, Abraão, depois dele obedecer, saiu na casa do seu pai. Amado, muita gente está a orar, está a obedecer a Deus. Você ora, todos os dias está na igreja, todos os dias está em jejum, todos os dias está aí na vigília, na visita. Todo mundo conhece, até te chama de pastor, você não é pastor. Te chama de profeta, não é profeta. Te chama de mamãe pastora, mas você não é mamãe pastora. Mas uma coisa que está te faltar, você não quer sair na casa do teu pai. Amado, se tu quer ver a mão de Deus, se tu quer avançar, se tu quer chegar, quer ser a referência deste mundo, quer ser a referência do teu país, quer ser a referência da tua igreja, tem que sair na casa do teu pai. A Bíblia diz, Abraão saiu na casa do pai dele. Casa do pai que estou a falar é a tradição, não é aquilo que está a pressão. É a tradição. Até muitos homens de Deus, até agora, andam sempre na tradição da família. Mas deixa para te dizer, a tradição é feitiço, a tradição é pecado, a tradição mata. A tradição mata, bem amado. Deixa a tradição da família. Deixa a tradição. Abraão abandonou a tradição porque o pai do Abraão era quimbandeiro. O pai do Abraão era feiticeiro. Tinha a tradição deles. Mas Abraão falou, não, eu vou deixar. Ele abandonou. Você é homem de Deus, ministro de Deus, abandona a tradição. Se não abandonar a tradição, amanhã não vai chegar onde é que Deus preparou para você. Ou seja, aonde é que tu queres chegar. Bem amado que está me seguindo, deixa a tradição. A tradição é feitiço. Ninguém te mente. A tradição é feitiço. A tradição mata. Muita gente está a chorar por causa da tradição. Olha, pergunta a Jacó. Jacó vai te dizer, Jacó nunca foi poligame. Jacó nunca casou muitas mulheres. Sabe por quê? Por causa da tradição. A Bíblia diz, depois ele trabalhou 7 anos por Raquel, ele falou no tio, já acabei o meu trabalho, dá-me a minha mulher. Mas só que o tio lhe disse, você não pode receber a tua mulher, tem que receber Leia, porque tio, eu trabalhei por causa de Raquel, tá me dando Leia. O tio lhe disse, na nossa tradição, a menor não pode casar se a primeira não casou. My God, eu estou a declarar como homem de Deus, toda a tradição que está te pedindo para não casar, caia por terra em nome de Jesus. Toda a tradição da tua família que está te pedindo para não chegar aonde que Deus te preparou para você, caia por terra em nome de Jesus. Abraão entendeu, ele abandonou a tradição. Oh my God, se eu fosse você, queria dar uma chuva de palma onde estou sentado na minha casa. Oh my God, Deus seja louvado. Abraão abandonou a casa do pai, abandonou a tradição. Quarta chave, ele se separou com Ló. Oh my God. Abraão, quando Deus lhe chamou, ele andava com Ló, ele estava trabalhando com Ló, ele vivia com Ló, mas estava vida tipo normal. O dia que Abraão se separou com Ló, a Bíblia diz, o céu ficou aberto. Gênesis capítulo 13. Se você começar no 7 até 17, vai ver. A Bíblia diz, desde que Abraão saiu na terra do pai, quando estava andando, já não estava ouvindo mais a voz de Deus. Mas o dia que ele se separou, com Ló, o céu ficou aberto. Deus lhe levou para contar as estrelas. Ele falou, não vou conseguir contar. Para contar a terra, não conseguiu. Sabe por quê? Porque ele separou com Ló. Bem amado, Ló pode ser aquela pessoa que está impedindo a tua vida, que está fazendo a tua vida para o teu ministério não avançar, para a tua vida não avançar, para o teu casamento não avançar. Eu estou a declarar como homem de Deus, todo Ló que está impedindo a tua vida, para não chegar aonde que tu queres chegar,
para não chegar no destino da tua vida. Estou a te separar com ele em nome de Jesus. Seja tua mãe, seja teu pai, seja teu marido, seja mulher, namorado, namorada, filho, vizinho, sobrinha, pastor, crente, qualquer pessoa que está te impedindo para não avançar, estou a te separar com ele em nome de Jesus. Porque Abraão, depois de se separar com ele, o céu ficou aberto. Quinta chave que Abraão utilizou. Oh my God. Deus abençoe você que está me seguindo. Oh my God, my God. Quinta chave. Abraão utilizou. Abraão não andava à toa. Oh my God, my God. Abraão é alguém que não anda à toa. Não andava à toa. Ficava sempre no posto dele. Ficava sempre na casa dele. A Bíblia diz no Gênesis capítulo 18, versículo 1. Quando 3 homens saíram no céu, no meio dos 3 havia lá Deus. A Bíblia diz que encontraram Abraão dentro de casa dele, no quintal, embaixo do árvore, ele está sentado. Amado, quando aquelas pessoas chegaram, foram encontrar Abraão ali. Abraão, a bênção dele encontrou o amado. Sabe por que está chorando muito? Você conta muitas igrejas. Você não gosta de ficar numa igreja. Neste ano já trocaste quantas igrejas? Hein, amado? Neste ano já trocaste quantas igrejas? Não anda à toa. Bem, amado, a pessoa que anda à toa é diabo. Se você ler no livro do Jó, vai ver que a pessoa que anda à toa é diabo. Deus lhe perguntou, está saindo onde saiu tudo? Sai anda à toa na terra, ele que anda à toa. O filho de Deus, o servo de Deus não anda à toa, anda com objetivo, anda com objetivo. Abraão sabia essas coisas, estava na casa dele. Como ele estava na casa dele, a bênção veio lhe encontrar. A bênção veio lhe encontrar. Oh my God, Deus seja louvado. Sexta chave, ele sabia receber as pessoas. Quando aquelas pessoas chegaram, a Bíblia diz, quando aquelas pessoas chegaram, eles deu comida, eles lavou perna. Bem, amado, você não sabe receber as pessoas. E por isso, talvez, a bênção do Senhor não está chegando na tua vida. Tem que saber receber. Foi um pouco rápido devido à hora. Abraão tinha discrição. Gênesis capítulo 22, versículo 2 até 3. Quando Deus lhe falou, me dá o teu filho único. Abraão não falou na esposa dele. Oh my God, não falou nos trabalhadores, não falou no filho. Ele guardou segredo. Se Abraão falasse na Sarai poderia chamar do Abraão bucho. Abraão talvez não poderia, as coisas que Deus lhe operou não poderia lhe operar. Por quê? Porque ele tinha discrição. Ele guardou aquelas coisas. Amado, muita gente está a chorar por não ter discrição. Você não tem segredo. Tá bom, bandido entrou na tua casa. Na hoje demônio é você que fala à toa. Você vai comer que chiquila depois de uma semana, ou seja, antes de uma semana. Você hoje já todo mundo sabe. Você começaste com o namoraço hoje já toda a família, todas as amigas sabem. É por isso então te roubar sempre aquilo que é teu. Mas em nome de Jesus eu declaro que o meu Deus te dá discrição como Abraão em nome de Jesus. E última palavra, outra chave, última, Abraão entregou o seu filho único, ou amado. Gênesis capítulo 22, versículo 9 até 17. A Bíblia diz, Deus quando pediu a Abraão para lhe dar o seu filho único, oh my God. Mas como é que Deus está pedindo o filho único no Abraão? Abraão não tinha só um filho. Na altura, Abraão tinha 2 filhos, porque Abraão nasceu 8 filhos. Mas na altura tinha 2. Tinha Ismael e tinha Isaac. E aliás, o primeiro filho do Abraão nunca foi Isaac, foi Ismael. Mas Deus chegou e falou, me dá o teu filho único. Oh my God, my God. Significa Deus não estava referindo Isaac, essa pessoa, mas Deus estava se referindo à vida do Abraão. É por isso que você lê naquele versículo já acabamos de falar aqui, que Deus, depois de Abraão entregar Isaac, Deus me disse, a partir de agora eu acredito, eu aceito que tu me amas, eu confirmo. Naquele dia já não foi mais sonho, foi agora a realidade. O céu ficou aberto, animal chegou lá, tudo ficou agora a realidade, ficou visível. Por quê? Porque ele entregou Isaac. Amado, entrega a teu Isaac a tua vida. Entrega Isaac o teu corpo. Ministro de Deus, você nos prega. Toda hora pregar até na televisão. Mas a tua vida não é bom. Filho de Deus, você gosta
gosta muito de orar, mas não deixa de namorar, não deixa de fumar, não deixa de roubar. Amado, muda. Se tu não mudar, Deus está quase para vir. Amado, tem certas coisas, você não pode ver a mão do Senhor. Se tu ainda não mudaste, ainda não se entregaste, entrega a tua vida a Jesus. É por isso Romanos 12:1 está nos dizer, vamos entregar nossas vidas, nossos corpos, como um sacrifício vivo e agradável. Um sacrifício que é bom. Que uma pessoa que anda bem, que está a respeitar as pessoas, que anda bem no Evangelho, amado, vamos andar no temor de Deus. Porque Abraão, tudo o que ele fez, Deus não viu. Mas no último dia, quando Abraão entregou Isaac, a vida do Abraão mudou. A partir daquele dia, Deus disse, eu confirmo, bem amado, você tem a promessa, mas o que está te faltando? A confirmação. Recebe Jesus na tua vida. Sem Jesus você não é nada. A Bíblia diz no João 3,16, porque ele amou o mundo, ele deu o seu Filho único. Amado, aquele que vai crer em Jesus vai ter a vida. Bem, amado, a vida não está fora de Jesus, está dentro de Jesus. Ele é a vida, ele é a porta, ele é a luz do mundo. Aceita Jesus, bem amado. Se tu aceitar Jesus na tua vida, a tua vida amanhã, as pessoas vão admirar aquilo que ele vai operar na tua vida. Aceita Jesus, deixa feitiço, deixa namorar, deixa roubar, deixa malidade, a tua vida vai se melhorar. A tua vida vai se melhorar, não é no roubo, não é de nada, mas a tua vida vai se melhorar quando você vai se entregar a Jesus. Se entrega a Jesus, muda. Bem amado, você que seguiu, se estás onde é que você está, mete tua mão no peito, aliás, mete tua mão no peito, eu quero orar para você, porque Jesus tem algo a dizer para você. Você que sentiste alguma coisa, quer se entregar a Jesus, fecha teus olhos. Se vai ajoelhar, ajoelha, seja no gabinete, seja na praça, não sente vergonha. Se tu lhe sentir vergonha, ele também vai te sentir vergonha. Eu vou orar em nome de Jesus, fecha teus olhos, a tua mão direita no peito. Senhor, em nome de Jesus, olha a tua filha, teu filho, ele ouviu a tua palavra e ele abriu o seu coração, ajoelhou, ou seja, meteu a mão dele no peito. Ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador na vida dele, abençoa a vida dele, perdoa ele, não conta seus pecados como uma dívida, e o sangue de Jesus purifica ele, em nome de Jesus. A partir de agora, ele seja um dos membros que é nosso. Você que está me seguindo, fala comigo em nome de Jesus. A partir de hoje, eu acredito, sou filho de Deus. Eu acredito, sou de Deus. Todo pecado já está fora de mim. Em nome de Jesus, assim que já pedimos. Amém. E a Deus abençoe a você que me seguiu. Você que me seguiu desde o princípio até o fim. E o jeito que eu falei no princípio, eu sou o pastor Mateus Poate Conhecimento, sou da igreja Cidade de Belém Centro da Fé, sou o filho do apóstolo Davi de Conhecimento. Nós estamos localizados aqui no Zanguzeiro, por detrás dos prédios, no bairro Mushimamos. A nossa referência é a nossa casa, número do telefone está aí, do WhatsApp está aí, número do IBA está aí, número da conta está aí. Somos ainda novos no ministério. Se Deus te tocou para nos sustentar, nos orações, no dinheiro, qualquer objeto que Deus quer para tu nos dar, vamos te receber em nome de Jesus. Vai ser muito abençoado para você. E Deus abençoa todo mundo que nos seguiu, todos os meus filhos. Não adianta citar vocês não, porque vocês são muito. Todos meus filhos aqui da cidade de Belém, Centro da Fé Zanguzeiro, Deus abençoa vocês todos, minha esposa, meus filhos, filha, estão muito abençoados em nome de Jesus. E abençoa os nossos papás que estão sempre a nos sustentar aí, o Chancel TV Digital, esse canal, na verdade mesmo, Deus abençoa papá, vai mais em frente em nome de Jesus. E a Deus abençoa, tchau, em nome de Jesus.